Bem-vindo ao Natrina Pod. E o Natrina Pode Tudo. E hoje estamos com uma convidada muito especial, a Daniela Marques. Ela é mãe do Pedro, tá esperando o Arthur. Ela é ex-presidente da Caixa Econômica Federal, está há mais de 20 anos no mercado financeiro, é presidente do conselho e sócia da Legend. Prazer ter você aqui, Dani. Que Obrigada. E delícia! paciente da Trina e da doutora Lu. É Isso verdade. aí, E eu falo seja que eu bem-vinda. conheci a Dani num momento muito especial, como é importante rede de apoio e como nós mulheres, né, nos apoiamos e cuidamos uma das outras. A Dani tem uma prima muito querida que também é minha paciente, e no momento que ela precisava, durante a Foi. gestação, a Dani veio lá do Rio na época, né, Dani, dar o apoio, e eu acho que esse carinho é muito especial. Foi ali que eu conheci a Dani e falei, um dia ainda vou fazer seu parto. Foi. Que Na verdade, eu bonito. assisti o parto, é porque eu não tenho vocação mesmo para medicina, mas admiro muito. Mas essa minha prima, o meu afilhado, filho, e a Lu me convidou, a gente ficou período de repouso, de internação que eu fiquei junto. E aí eu não tinha filhos ainda. E a Lu me convidou para assistir o parto. E eu falei, eu quero ter um filho com você. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele morava no Rio ainda. Agora Agora o o sonho vai universo se ouve materializar. e materializou 10 anos depois. Que bom Estamos que aqui. Que você bom, saiu uma do Rio, honra. foi para Brasília e agora está aqui em São Paulo, Dani. Tô. E que prazer. Ô, Dani, como é que foi essa transição para você sair do setor privado, ir para o setor público? Foi uma transição difícil? Como que foi? Sendo mulher. Foi um chamado, sabe, Lu? Assim, quando eu trabalhei em mercado financeiro a vida inteira, era meu sonho, desde adolescente, assim, eu costumo muito dizer, e vocês são exemplo disso, vocação para mim não tem a ver com gênero, né? Eu acho que todos nós, a gente é feito de duas metades, uma masculina e uma feminina, e cada um nasce com um dom, né? E você já tem algo dentro de você que fica ali batendo, e eu acho que as pessoas têm que ouvir o dom, e quando elas seguem e perseguem aquilo que elas gostam, não tem como dar errado, né? Dá certo. Então eu com 10 anos já gostava dos números, eu tinha planilha, eu brincava de banco, eu jogava na loteria, queria ter um banco e já era muito, já tinha, meu pai era funcionário do Banco do Brasil de carreira, e eu já tinha esse ímpeto, né? E aí trilhei minha carreira primeiro em mesa de operações, operando bolsa, que era meu sonho. Aí depois fiz uma transição para ser executiva, que foi quando eu conheci o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que na época era meu sócio, um dos meus mentores. A gente estava fazendo uma fusão de 5 gestoras. O Sérgio Geraldo, que hoje é meu sócio na Legend, me convidou para ser COO e CFO. Eu engravidei do Pedro ao mesmo tempo, né? Então era um desafio enorme, um salto, pessoas muito renomadas. E a gente estava ali naquela vida de gestora de Leblon, quando eu acho que é um pouco de destino mesmo, a forma como ele conheceu o então candidato Bolsonaro e acabou, no intuito de ajudar o Brasil, construindo o plano e tal, e eu via naquilo uma oportunidade, muita gente com vontade genuína de se doar, né? E aí eu tive muito sucesso na minha carreira, graças a Deus, e senti uma vontade muito forte de me doar e de doar para o Brasil, né? A gente fica criando os filhos para ir embora. Meu filho estava com 3 anos na época, ia fazer 4, e aí eu falei, um dia, eu falei, se der certo ele ganhar, eu vou com você. E fui, né? E deu certo, ganhou, e eu fui. Meus sócios na época achavam que eu era doida, né? Você tá ali naquela vida confortável, no seu mundo, numa zona de privilégio que a gente está num país que é muito desigual, igual o Brasil. E eu peguei e fui sozinha, mudei. Meu pai achava que eu estava doida, meus sócios. Vai fazer terapia, compra o cavalo, faz outra coisa, assim, vai, fica aqui, deixa alguém consertar o Brasil. E pessoalmente e profissionalmente foi uma experiência impagável, né? É uma doação, mas é impagável, então. Mas foi em cima do. Eu vi a oportunidade passando ali, você fala, você teve o privilégio de ser convidado? Não, o privilégio foi de quem ficou, né? Porque eu tive o privilégio de ir conhecer, mas quebrar a pedra não é fácil. É um sacrifício pessoal, financeiro muito grande, mas eu sou grata e muda totalmente a sua visão das coisas, seu conceito de vida.
Meu filho viveu coisas que deram para ele, com 10 anos, muito discernimento já social, ele é muito consciente, ele acompanha, tem muita consciência política para uma criança de 10 anos. Mas, então, assim, eu, eu faria tudo de novo, talvez mais preparada um pouco, né? Você chega com mais sonhos e se lida com uma realidade muito dura, mas é muito diferente, é um choque de cultura, é tudo muito diferente em função da autonomia que a gente tem quando a gente tem nosso próprio negócio, né? E você vai para a vida pública, você vai para servir recursos de terceiros, né? Servir as pessoas, servir o país. As decisões são construídas, depende de muitas pontas, né? Então, às vezes, a sua vontade não significa resultado, você não tem tanta capacidade e autonomia de execução quanto a gente tem. Então, é um aprendizado muito grande sobre o país, sobre como as decisões se tomam, as dificuldades que tem, os gargalos que tem. Às vezes, a gente sempre projeta a expectativa, principalmente quando tem transições de governo, né? Os Estados Unidos viveram um agora. Agora, a varinha mágica não existe, e é um processo que demora anos no Brasil, então precisa de muita coisa estrutural para ser feita. Então, assim, a gente ainda teve o advento da pandemia, mas é um processo que demora alguns anos e precisa de muitas pessoas capazes, né? Então eu brinco com ela, você vai perder sua sócia um dia. Eu falo, se um dia a gente for de novo, Ai, meu aí ela Deus. tem que ir junto, Eu não entendeu? vou nem dizer Ela o que eu cheia de penso a ideia. respeito disso. Eu falo que eu ainda quero ver a Dani na presidência da República. Deus me livre. Ou como ministra da Economia. Dela falou, Lu, vou te levar. Daí a Moni disse que ela não Que deixa. eu não voto em você. Ela Ai, disse porque que tem 20 não mil, é porque eu não. ela tem Gente, 20 mas mil que. votos de mulheres, que foram os Exatamente. passos que ela já fez. Mas não é porque eu não acredito nela, porque é minha irmã de alma, mas é porque eu tenho um pouco de medo, né, dessa transição. E aproveitando falando dessa transição, Dani, que você está contando pra gente, eu tô adorando ouvir. O que você acha hoje, passando por tudo isso, que o setor financeiro privado poderia aprender com as práticas de gestão pública e vice-versa? Eu acho que o que a gente viveu assim eu acredito em complementariedade de conhecimento, né? Isso vale para tudo. Isso vale para um time de futebol, para uma orquestra e para você montar um time vencedor. Se fosse só o privado com o privado, as equipes que eu liderei, você traz pessoas de competências complementares e principalmente coloca as pessoas para jogarem na força delas, né? Então, quando a gente começou falando do dom, vocês mesmos, as duas são médicas, mas talvez com skills complementares, seja na vocação comercial ou uma gosta mais do administrativo, a outra gosta mais do comercial da clínica, as duas fazem podcast, ótimo, mas assim, ou na medicina ali, vai mais para uma área, mais para outra, as duas se complementam, mas as equipes que eu liderei no setor privado, sempre você tenta colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Então, às vezes, a pessoa está no lugar errado e você acerta a função e extrai alguma paixão de performance dela, ela vai dar mais até do que ela sabe que tem. E aí, quando você faz a combinação, o setor público tem um rito de quem está administrando, o nome per si diz, uma máquina pública, né? Então, aquilo é como você fazer a gestão de recursos de terceiros, que é o que a Legend faz, está fazendo gestão patrimonial. O que é bom para o meu patrimônio não necessariamente é bom para o seu, que não necessariamente é bom para o da Lu, mas se eu estivesse fazendo só para mim, obviamente eu tenho ciência do risco e eu me responsabilizo pelo meu. Quando você vai fazer para o outro, as suas camadas de responsabilidade, você tem que construir limites e fronteiras e etc., elas são muito maiores do que se você estiver fazendo para você, é uma responsabilidade grande. Então lá é tudo público, na verdade, né? E a essência do público é essa. Então tem uma série de ritos e processos de regulação, de autorregulação e de controladoria e tal, que torna mais burocrático em função
de um processo mais denso, né? As pessoas têm uma responsabilidade. E aí, assim, a construção dos incentivos é diferente, porque você está vivendo para o coletivo, assim. Você está no mercado financeiro, você tem um incentivo financeiro para tomar risco, né? Quando você está no público, você não tem incentivo de tomar um processo no seu CPF e perder a sua estabilidade, talvez, né, de carreira e ser processado e tal. Então, você é muito mais rígido e existe muito menos apetite a risco, que é natural. E existe uma liturgia que só quem viveu e construiu a carreira lá, e eu convivi com pessoas muito boas, assim, com muito espírito público, muito comprometidas, muito criteriosas, dedicadas e tal. Nosso time era fantástico. Então, são pessoas que os governos se movem, né? Mas elas são a base e o esteio da máquina. Então, se aprimoram muito tecnicamente também. E aí eu acho que a complementariedade, que você vai chegar lá cheio de ideias disruptivas, né? Como se você estivesse no privado. E aí você consegue moldar, e aquelas pessoas vão traduzir aquelas ideias para o público. Então eu acho que a fórmula é uma fórmula vencedora pela complementariedade de vivência e conhecimento. Acho que não funcionaria chegando só um grupo inteiro do setor privado e assumindo. E, obviamente, quem está lá não tem a vivência do lado de cá do balcão, e aí, principalmente falando de economia. O Brasil é um país complexo para empreender, né? Vocês, além de médicas, são empreendedoras, empresárias. Sim. Então, assim, é um país insano, né? Assim, caótico do ponto de vista fiscal, trabalhista, em termos de burocracias. Então, parte da nossa agenda era desburocratizar e dar mais liberdade para os mercados irem, para os empreendedores irem. Isso é parte da agenda liberal na economia. Mas quando você lida com isso, você tem que saber os seus ritos, né? E existe uma limitação E maior, aí né? existe uma limitação maior. Então, eu gosto acho que a complementariedade. E aí quem sabe as dores do lado de cá e quem fez a carreira lá não sabe as dores, sabe na teoria, né? Então, quando junta, une forças, dá um resultado bacana, assim. Isso vale para tudo, né, em termos de equipe, assim, não só no público privado. Dani, você, falando em empreendedorismo feminino, você liderou algumas ações que incentivam o empreendedorismo feminino, assim como o Brasil para elas. E eu queria saber o que você acha do impacto de ações como essa na economia do Brasil? Estimular essas mulheres empreendedoras. Aí a gente entra o tema do universo feminino, né, e mulheres no sentido do feminino mesmo, que é a trilha que eu gosto de falar e seguir, tem muito propósito, assim. Eu fiz carreira no mercado financeiro, não percebia, né? Eu fui revisitar e entender as dores do processo ou coisas que acontecem porque fui alçada a cargos importantes e públicos e fui provocada pelas próprias mulheres, porque eu peguei minhas barreiras, chutei e não percebi, na verdade, né? Como eu tive coragem, e para mim essa agenda parte tem a ver com desconstrução de medos, né? Ninguém te limita, né? Além de você mesmo, as pessoas podem tentar. Então, tudo que tentaram me limitar na minha carreira e dizer não é lugar para mulheres e tal, eu achava que quem estava errado era a pessoa que estava falando e não eu, né? Então, mas eu não percebi isso. Então, eu fui perceber depois, quando estava no ministério e principalmente na pandemia, e vocês são médicas, viveram o que foi. A história vai dizer ainda, né? A gente está muito recente. Mas, além de uma crise sanitária gravíssima, foi o maior choque econômico que qualquer um de nós vivos já viu, talvez o maior da história. Economia mercado você fica modelando crise, né? E fazendo teste de estresse, teste de estresse. Faz um teste de estresse que para o espaço aéreo do mundo, que dá um choque e bota tudo. Ninguém nunca pensou, nem em filme, um roteiro desse de um lockdown total que fecharam todos os aeroportos do mundo por meses, né? Não foi por um dia ou dois, como foi o aeroporto de Nova York, no World Trade Center, ou outras situações que pareciam uma crise que teve que se enfrentar. E ali
nós sabemos o quanto a pandemia foi. Então, assim, até ali eu estava numa agenda macro, vamos dizer assim, e estava zero envolvida ou conectada em temas, sendo sincera, assim, honesta, mais, mais seletivos ou agendas individuais. Era uma agenda muito estruturante, porque você vai para uma agenda de salvar a vida, empresa, emprego, a empresa grande, a pequena, então é respirador, era assim, um negócio muito estruturante. E depois, na saída, eu tive a oportunidade de assumir o que hoje é o Ministério da Indústria e Comércio, que era a Secretaria de Produtividade e Competitividade. E a gente sabe o quanto a pandemia ela foi mais penosa para mulheres do que para homens em relação. E eu não estou falando isso porque eu sou mulher, estou falando isso estatisticamente. A mulher ela tem maior carga horária e maior atribuição na economia de cuidado da família, né? Hoje tem a questão do etarismo também, de cuidados com idosos, com os filhos principalmente. E o fato das escolas terem ficado fechadas tanto tempo, se foi penoso para nós que estamos na ilha de privilégio do nosso país e tínhamos estrutura de homeschooling, internet e tudo aquilo, eu me sensibilizava muito e pensava quantas deixaram de trabalhar porque não tinha mais creche para deixar. E aí vai para empreender em casa. Então, eu conheci mulheres, assim, histórias fantásticas de vai fazer máscara na mão, de costura, de culinária, de tal, qualquer coisa que poderia fazer de casa para fazer renda, porque simplesmente não tinha com quem deixar seus não filhos. tinha, né? E não tinha, não falta rede de apoio e tal. E aí, provocada por uma mulher que falou assim, a senhora está nesse cargo, ela falou para mim, e eu me lembro até hoje, uma reunião que eu era do conselho do Sebrae na época, e o Sebrae é uma máquina, né, de promover empreendedorismo, e ela falou assim, a senhora, tudo muito legal essa agenda e tal, mas o que a senhora vai fazer pelas mulheres e para as mulheres nesse cargo que a senhora está? Aí aquilo me bateu assim na alma mesmo, assim. Eu não sei, mas daqui uns 30 dias eu te respondo. Vamos pensar em algo E foi bem nessa sério. que Olha. nasceu o Brasil para Elas, que era uma política pública, e aí eu comecei a estudar o tema no sentido de ter uma linguagem mais empática, né? Eu costumo dizer, um dólar é um dólar para qualquer um, não tem. Conversava isso muito dentro do contexto da agenda liberal e da meritocracia, que são as coisas que a gente acredita, mas existe uma questão do letramento, né? E a forma como você gera oportunidade e aquilo que você traciona. E aí, estudando bastante, eu vi como resultado de política pública, o quanto a mulher traciona realmente e ela impacta R$ 1 de política pública investido numa mulher como centro da família, dá 5 vezes o resultado do que qualquer outra e N outras, porque ela não usa aquilo para ela, né? Ela gera um impacto na família inteira e ela é como se fosse o presente e o futuro, porque ela vai tracionar a educação dos filhos, né? E ela tem essa responsabilidade e esse papel na sociedade, e aí você vai percebendo os gargalos, e aí você fala assim, elas têm vontade, né? Não é falta de vontade. Aí, quando tem vontade, você tem que gerar oportunidade, porque ela quer fazer um curso, não tem dinheiro para fazer o curso. Aí, quando ela acaba de fazer o curso, tem que comprar um material para trabalhar, não tem o material. Aí, quando consegue o trabalho e faz as duas coisas, não tem onde deixar o filho. Aí, então, tem várias iniciativas, e eu me envolvi em várias, e isso é um tema que daria para fazer uma agenda longa e vasta, desde você pegar. Eu conheci um grupo que eram idosos, que aí você tem uma questão das pessoas pararem, toda a questão de saúde mental de idosos, que até isso é legal ouvir a vivência e a visão de vocês, que você criava grupos, e a Caixa Cultural chegou a fazer isso, de idosos que faziam contação de histórias, e você estruturava as redes de apoio e os locais, porque você estava ocupando aquele idoso que vai mantendo a saúde mental e não entra em depressão e não fica sozinho, a solidão e todas as nuances que tem de uma expectativa de vida mais alta que a população tem hoje, que nós temos. E aí você casava essas agendas e ia casando. Você capacita, dá o crédito, aí cria esses clusters, etc.
E aí eu fui tentando, e aí parte da construção era ter uma estratégia única e centralizada, aonde houvesse uma articulação, e por isso era interministerial, liderada pela economia, porque o dinheiro é meio para tudo, né? E ele é transversal, mas aonde participavam outros ministérios de educação, de cidadania, o Ministério da Mulher, mas também Banco Mundial, BNDES, a própria Caixa Econômica. E eu não sabia que eu ia ser presidente da Caixa depois, mas a própria Caixa Econômica, o Sebrae. Então, organismos que poderiam tracionar, mas que você envolvia tudo centralizado para conseguir articular, porque não tem uma saída e uma bala de prata, né? São muitos gargalos para você resolver. É o que a gente na medicina chama de equipe multidisciplinar. É isso. Você precisa do anestesista, do corte. Exatamente. Exato. E aí, parte do espírito. E aí a gente trouxe 9 entidades civis, né, não governamentais, que trabalham essa agenda na ponta, né? A Ana Cláudia, do Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de São Paulo, foi uma grande inspiração para mim. Hoje, minha amiga, parceira, eu estou no conselho consultivo dela, mas essas entidades, grupos que trabalham na agenda de empreendedorismo feminino ou de enfrentamento à violência vinham, porque aí traziam os problemas reais para a gente fazer a articulação da solução. E aí a gente criou uma iniciativa que foi onde eu me aprofundei mesmo e meu coração nunca mais sai, né, da minha cabeça, que foi um trabalho de campo. A gente saiu em caravana pelo Brasil todo, promovendo capacitação gratuita, e aí eu consegui articular para ter capacitação gratuita no Sebrae e no Senac Brasil todo. A Caixa e o Banco do Brasil criaram algumas linhas de microcrédito para acessar, e a gente construía através de alocação de recurso público orçamentário, atribuição dos kits profissionais e outras coisas para conseguir rampar e você tirar esse gargalo, né, de abrir a MEI, de você capacitar e etc. E aí eu viajei o Brasil todo nessas caravanas, tinha uma ação local para promover, normalmente um sábado ou um domingo. Tive na Bahia, eu tive Tocantins, eu tive Mato Grosso do Sul, tive no Amapá, passava um dia inteiro, tinha um lugar para as crianças e tal, promovendo os cursos. Iam 2, 3 mil, 4 mil, cheguei a fazer caravana com 8 mil mulheres num dia. Uau. Eu não era famosa, não era nada, você só ia para a Hora do Brasil falando. E aí ali eu vi as histórias todas, assim, histórias fantásticas de como você transforma a vida de uma família, de uma comunidade inteira através de uma mulher, né? E como as mulheres são fortes no sentido de pulso da economia. E aí foi quando eu me deparei com uma agenda de violência contra a mulher e abuso infantil, que é na área de vocês, que aí é que foi na se eu pudesse eu parava tudo e ficava só trabalhando nessa agenda, mas assim, e eu acho que o empreendedorismo é uma porta de saída do abuso, né? Boa parte do ciclo está ligado a uma falta de autonomia financeira de mulheres, e aí ninguém aguenta mais a estatística, né? Assim, A gente todo estava dia, cada hora que se saiba, uma em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência, a cada hora 3, 4 meninas são abusadas antes dos 13 anos de idade. E aí eu vi coisas primitivas assim, no que tange a violência física e abuso sexual e etc., que internalizei, mas no sentido não de vitimizar, mas de você criar as portas de saída e aí você tentar endereçar. Mas conheci muitas mulheres assim com histórias de superação e que foram transformadas, tiveram vidas transformadas nesses programas e como elas vão criando uma rede de apoio umas para as outras, né? E aí isso num país continental igual ao Brasil, e você vai para o norte, a mulher da periferia de São Paulo é muito diferente da mulher da periferia do norte e do nordeste, né? Em termos de acesso, de já ter o digital, de já estar bancarizada e o quão primitivo é. E aí lá em cima, infelizmente, existe um Brasil
muito primitivo, muito, muito, muito. E é E interessante. o que liberta é conhecimento Oportunidade. e oportunidade. Porque É o trabalho e a conhecimento. gente tem oportunidade, assim, muito dessa situação, né? Óbvio que não é só isso, o problema não é tão simples assim, mas uma grande parte desse problema acaba agravada pela dependência financeira, né? Então, essas mulheres que não têm oportunidade de trabalhar, que não têm oportunidade de cuidar do seu próprio dinheiro, que não têm oportunidade de ter uma autonomia financeira, acabam muitas vezes também se sujeitando ainda mais a situações de violência e submissão, né? Ela fica com medo da subsistência dos filhos, né? Assim, é ali que o calo aperta sempre. E eu achei interessante quando você falou que você criou esses programas e você falou tinha um lugar para as crianças ficarem. Então você se preocupou, sendo mulher, de criar o programa, fornecer a estrutura, o curso para ela poder empreender, mas você pensou nos filhos. Porque muitas de nós, mulheres, a gente trabalha e a gente se preocupa com os nossos filhos. Porque isso já vem Ou culturalmente deixa de trabalhar porque não tem com quem deixar os para quem deixar filhos. os filhos. E hoje, nós somos a maioria, né? 51% de mulheres em relação a mais ou menos 49% de homens que nascidos, né? Depois dos 34 anos, ainda a maioria está sendo homem, mas também mais velhos, a gente vive mais do que os Mas eu homens, trabalho né? também, Lu, e aí acho que não é uma agenda só de mulheres. Como eu sou uma infiltrada no meio dos homens, né? E lá que é Seu lugar. meu lugar, a concentração de responsabilidade. Assim, eu falo, o filho é uma startup, né? Eu uso muito essa metáfora nas minhas palestras. Eu falo, o filho é uma startup. Você fica 20 anos investindo. É igualzinho um orçamento público, né? Tem saúde, educação, turno, contraturno, Uma alimentação. boa maneira de Adorei. pensar. É igualzinho um orçamento de governo. Só que a Margaret Thatcher já dizia isso. Qualquer mulher apta criada do orçamento de uma casa está apta a cuidar de um país. E um filho é igualzinho uma gestão de um investimento startup. Você fica 20 anos ali, você não bota só dinheiro numa startup, tem que ter gente tocando, conhecimento, transferência. Energia, E aí tempo. você vê o que a gente quer para os nossos filhos, todo mundo. Que tenha propósito, que seja feliz, que contribua para a sociedade. Se dá um Seja uma dividendo, boa melhor pessoa. ainda, né? Boa, então faz o Sim. IPO, tá bom, entreguei. E aí você fala, só startup tem um sócio, não tem normalmente, tirando os casos de maternidade ou paternidade solo, que são minoria, normalmente você tem um sócio na startup. Eu adorei essa analogia O desse sócio é startup. meio e meio. Tudo bem, a Exato. gente tem a fase da barriga e mais o aleitamento. Mas isso num horizonte de 20 anos de investimento, estamos falando de nem um ano, talvez um ano e pouco. E aí, o pós desse, que aí eu acho que existe uma questão cultural, que se os arranjos estão mudando e a gente está equilibrando a renda da família, você tem que equilibrar a gestão. Sim. E isso vale para casa e vale para o A filho, né? responsabilidade Então, tem que assim, ser meio a tem meio. hora que o telefone toca da escola e bateu a cabeça, toca só o nosso. Nossa, eu questiono isso com meu marido direto. E ele já falou assim: vai lá na escola, coloca o meu telefone de responsável. Porque ele concorda comigo. então, Mas já tá a escola não liga. Liga pra mãe. Liga pra mãe. Mas é tudo, é cultural. É hábito, é Isso tem a cultural. ver com a cultura Eu falo, eu corporativa tô das trabalhando empresas tanto e quanto tudo, você tudo. e tem uma febre, caiu, ralou o joelho, acontece alguma coisa. Toca sempre o meu telefone, nunca o dele. E vacina? Não, É a mãe. Não, e Total. você ainda falou bonito da startup. Às vezes eu falo que filho da mãe não é palavrão. Mas eu sei que você troca de. Você pode trocar de parceiro, você não pode trocar de sócio, né? Você vai dar 20 anos com aquele sócio, né? Você Porque não, troca. não É existe. indissociável a sociedade. Existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Não Né? existe. Então, na startup não existia sócio É também, isso. ele é sócio para sempre na sua startup. É sócio E, para sempre. e até que eu falo, eu sou uma das embaixadoras da coalizão de licença paternidade no Brasil, que está no Congresso, aí que eu acho que também é complicado a gente pensar numa licença paternidade e maternidade, mas quando a gente pensa que a gente dá oportunidade igual, e eu penso, a mãe volta a trabalhar com a sua licença maternidade de 4 meses, e de repente, após ela retornar ao trabalho, o marido dela tem a oportunidade de ficar de licença e cuidando desse filho sozinho, sem a nossa interferência, também vai existir um maior incentivo desse nosso sócio na nossa startup Vivenciar. vivenciar e se sentir E capaz, assumir. assumir
o comprometimento de cuidar dessa criança sozinho. Eu também. gosto muito do modelo nórdico, porque assim, pegando a minha própria vivência, eu falei assim, eu vou criar como na época que eu tive o Pedro, eu era sócia da gestora, não era funcionária, né, com regras. Então, quando a sua clínica é você, né? Sou Vocês eu. duas e Voltei a seu trabalho é trabalhar você. 15 dias. No fundo, você tem que ver o que funciona. Então, quando eu vivi a experiência, eu adotei o modelo que eu chamo de licença progressiva. Falei, eu vou criar minha própria lei. Você quer tirar os 4 meses? Que aí, quando eu fui voltando, obviamente tem o puerpério que é difícil, né? E bem mais difícil, acho que fala um pouco disso. Para mim foi difícil. Muito. Mas depois eu li, eu gosto de ler, eu li A Encantadora de Bebês, e aqueles livros todos, eu botei tudo direitinho, depois daí com 7 semanas dormi, mamava 3 horas, a criança dorme mais com 2 meses do que com 7, né? Sim. Cientificamente Sim. falando, eu acho. Se eu falar Sim. besteira, vocês me corrigem. Então eu falei assim, bom, eu vou ficar assim. Aí quando eu fiz o ciclo e saí do puerpério, eu não consigo ficar em casa. É igual agora, ela fica me mandando 9 meses. Bichinha, ela tô tá sabendo, Não dá sabendo pra me deixar em disso. casa. Não Não consigo. consigo. Ela Ela falou, faz. não consigo. Aí ela fala, faz outras coisas. Eu chego segunda-feira, eu já tinha feito yoga, pintura aí. Eu falei, bati Mas, a ô, meta. E Dani, agora? ô, Não, ela me Dani, você mandou sabe uma que essa foto. semana essa semana, no começo da semana, eu tava assim, você falou com a Dani, confirmou, né, pra gente conversar lá no podcast e tal. Ela falou, não, amiga, ela vai, porque eu botei ela descansando. meio- E aí meio- ela precisa de atividades, a gente É tem que trazer ela aqui pra ela poder ir ocupando. Eu tive segundas intenções. Eu trouxe a Dani aqui pra ela descansar um pouco, pra ela parar de exato. trabalhar um pouco, pra ser uma coisa relaxante. Mas na Ela tá época usando até o podcast de tática. Aí eu pensava assim, eu falei, bom, com 5 meses vai começar a sorrir, trocar alguma coisa. Aí quando A eu parte vou boa ficar eu os vou 5 em perder. casa, boring, né, chato. A hora que ele começar a sorrir, eu vou voltar. Não existe mais a vida que você levava antes. Exato. Sim. Sim. Não existe mais, né? Você entrou, seu dia continua tendo 24 horas e você tem que comandar uma função chamada tempo, né? Você não ganha um Sim. filho e ganha mais 4 horas por dia, né? Deus não faz esse milagre para ninguém ainda. Então, assim, aí eu voltei com 45 dias e é bonitinho, eu fazia Encantadora, trabalhava no Leblon na época, assim, tinha, obviamente, o privilégio de ter uma estrutura Que de morar perto favorecesse do essa trabalho que sua- favorecesse, que eu sei que não é a realidade da maioria, talvez. Mas eu fui acomodando na minha. Aí eu descia, pegava o sozinho e dormia. Aí eu, opa, fazia a reunião. E eu fui no meu tempo, mas fui por um período mais longo. E talvez, assim, a solução não esteja em. Por isso que eu gosto do modelo nórdico, que é um modelo de 12, Compartilhado. 18 e 24 compartilhado, que não adianta botar os dois em casa 5 Não, meses. não. Vai ter um custo de não. produtividade enorme. Exato. Não, E não vai resolver, porque no sexto mês continua sendo bebê, né? Um bebê de 4 e um de 6 não mudou pouca coisa. E só que dorme tem que menos, comer. como você falou. E você dorme cria até mais menos. atrito muitas vezes. Exato. Porque você põe aquele casal 24 horas por dia, E vai aumentar o número discordando. de divórcios. Exatamente, da maneira. Inclusive, existe, né, estatística dizendo que o aumento do número de divórcios é maior incidência no No primeiro puerpério. ano de vida do bebê. Porque existem essas discordâncias, um acerto de uma nova rotina, de uma nova maneira daquela família se portar. Então, é até bom ter essa alternância, porque até para criança, né, ter o convívio com o pai, o convívio com a mãe, aprender a lidar com essas diferenças e com essas... Mas a gente tem um privilégio, a Dani falou muito bem. Na de época, poder ela não gerir era, nosso tempo. ela não era contratada, então ela tinha o negócio dela emprego assim como formal, né? nós. CLT Não e tal. tínhamos emprego formal, então a gente pôde fazer a nossa licença como a gente quis. Então eu falei que no primeiro ano de vida dos meus filhos, aliás, até Ajustar hoje, horários de a gente trabalho, ajustou, a gente inclusive. ajusta o horário de trabalho. Eu faço uma manhã estendida, porque meus filhos estudam integral e chegam em casa às 4. Então, eu tirando quinta, todos os dias eu trabalho até às 3h30, se eu não tiver parto, para que eu esteja em casa quando eles chegam da escola. Mas eu, Luciana, posso fazer isso porque eu sou dona do meu negócio. Que eu falo, adoraria que pudesse ter empregos part-time, meio período, que mulheres, depois da maternidade, optassem por trabalhar meio período e assim ficassem com uma dupla, eu e a Mônica, eu trabalho de manhã e ela à tarde. E eu tenho certeza que se eu precisasse levar meus filhos
num médico que precisasse, falasse, Mônica, vou Não, e a levar. gente faz isso hoje até A com gente faz- férias, a gente né? faz A gente isso, faz com né? férias, Essa férias parceria. escolares. Ó, essa metade você fica, essa metade eu fico. Mas se teve uma coisa boa da pandemia, foi a questão de dar mais mobilidade e da. Porque aí Com você vê home o que office, é a né? cultura, né? E você criar hábito e cultura. É a questão do home office. E você não fazia uma reunião, você tinha que pegar o avião e ir e tal. Então, assim, as pessoas se habituaram a fazer, viram que a produtividade não estava ligada ao tempo alocado nos escritórios, né? Tanto que. E aí você tem um pouco mais de flexibilidade. Vai ter uma regra universal que resolve tudo de todo mundo? Nunca tem. Mas eu acho que esses arranjos mais flexíveis, eles têm que estar refletidos nessa questão. Não adianta você conversar dissociado. Então, quando eu falo e assim, a transformação vai vir dos líderes homens, não é das Sim, mulheres. Porque não concordo. adianta as empresas grandes criarem uma agenda de equidade de gênero, flexibilizando e criando direitos e privilégios para as mulheres, para elas Concordo. continuarem lidando com a sobrecarga. Por quê? Porque o dia vai continuar tendo 24 horas. Sim. Concordo. Então, a agenda que você. Senão, é óbvio que ela É não a vai ser mais escola- produtiva é a que os escola homens. aprender É a a ligar escola, pro pai Porque o também. chefe está indo buscar É. na escola. Exato. Então, quando eu fui presidente do lado da Caixa, isso aconteceu, assim, é um banco, tem um time fantástico, 90 mil pessoas, e aí tinha uma questão lá que era o 15 minutos da mulher, e eu falava assim, convenções, 5 mil funcionários do banco, o que é o 15 minutos da mulher? Ah, a mulher tem que ter 15 minutos a mais. Parecia uma grande conquista. 15 minutos a mais por dia para dar conta da demanda da extra. Eu falei, 15 minutos não dá pra fazer nem a unha. Eu falei, vem cá, e se for um pai viúvo ou um casal homo, 2 pais? Se forem 2 Eles mães, não tem têm 30 direito. minutos. Se forem 2 pais, ninguém busca. Exato. Exato. É isso. É. Aí parou. Aí eu botei um ponto para os homens buscarem os filhos. E eu botava na minha agenda todos os dias, tinha os horários dele aberto. Para quê? Para liderança. Óbvio que eu era uma liderança, mas assim, as lideranças têm que fazer isso pelo exemplo, para que a cultura seja flexível. E como a gente tem uma questão chamada celular hoje, mobilidade, está o tempo todo ligado em tudo, né? Não era na época dos nossos pais. Meu pai ia para o banco trabalhar, tinha que alguém ligar e falar no Viva Voz. Ah, não, ninguém liga na escola. Então ele ia e a minha mãe estava na retaguarda. Hoje, se está tudo mais misturado, vamos dizer, mais junto, misturado, eu acho que a gente está se movendo para esse equilíbrio. E eu acredito muito mais numa agenda transformadora no sentido dos arranjos serem de equilíbrio em função do tempo, do que você ficar. Agora a mulher tem mais 15 minutos, agora tem mais não sei o quê. Traz os Porque homens. senão depois tem uma questão de. Aí depois tem outra agenda, qual é? Saúde mental. É isso. É, exato. Não é E que é um dos equilibrar. maiores Aí você fala de gastos. equidade, depois você fala depois você fala de E se a saúde. gente for pensar em gasto com saúde, oncologia, saúde mental e cardio. Então, está aumentando o custo da saúde também por todo esse estresse. Exato. E tem que trazer. Sabe que o meu marido trabalhava numa Big Tech e tem esses incentivos onde tem mulheres, né, para discutir pautas femininas, e ele participou desse grupo, e ele era o único homem da liderança participando desse grupo só de mulheres. E no começo, as mulheres estranharam o porquê ele estava ali. E daí ele falou: eu estou aqui porque eu tenho uma esposa que cuida de mulheres e ela me mostra o quanto o homem ser parceiro, estar junto, entender as necessidades femininas é importante, e porque eu tenho uma filha mulher. E eu fui criada por uma mãe, porque ele foi criado por uma mãe. Uma mãe solo. Uma mãe, não solo, mas o pai dele separou, ele era muito pequeno, por uma mãe extremamente forte, que criou ele sozinho, praticamente. Então, eu achei muito bacana ele participar desse grupo, e espero que outros homens tenham o mesmo olhar, o que você falou. Vamos colocar o homem para pegar o filho na escola, mas eles para participar. E os homens têm que participar, a liderança masculina tem que ter esse olhar e estar junto com a gente. E se a mulher vai, ninguém acha estranho, mas se o homem, a cultura não permitia também. Então, assim, eu não acho que isso. Eu gosto de olhar o copo meio cheio, meio vazio, por isso que, assim, também nunca foi permitido. Sim. Ninguém perguntou se eles queriam participar, né? Às vezes, assim. Mas você Meu sabe pai que até queria, mas ele não virava assim, eu vou ali ver, ver meus são filhos coisas cantarem na básicas, Dani. escola. Por que não É tem isso. trocador de criança no isso. banheiro masculino? É isso.
Aí é o que você falou, se você tem um pai viúvo, um pai solo ou um casal Como homossexual, faz? não troca a criança É quando isso. chega no shopping, né? Porque as pessoas olham com estranheza pra isso. É Um homem isso. vai trocar a fralda do bebê? Sim, vai trocar a fralda do bebê, então tem que ter o trocador no banheiro masculino também. Hoje na Exato. reunião, Né? hoje tinha uma reunião de escola, estava falando para a Moni, hoje, à tarde, e eu tinha com a minha agenda, onde tinha colocado o podcast, falei, poxa, não posso ir na reunião. E falei para o meu marido, você vai na reunião. E ele tá lá na reunião, obrigada por estar na reunião. Ele tá lá na reunião. E muitas vezes a gente vai na reunião dos filhos, a gente olha ao nosso redor Só e só tem tem as mães. mulheres, só Mas tem tá as mudando, mães. agora Tá. eu tô achando um pouquinho mais. que Tá bom, ficando né? melhor, Tá ficando melhor. melhor. Lá em E casa é que bom. democrático, eu levo, ele busca. Eu falo, é tudo no meio a meio, porque tem que ser, porque é saudável para as crianças também, É isso, e é saudável, né? você quer participar, É ou isso. assim, o filho é um projeto de vida, né? Você escolheu, na maioria das vezes, você escolhe ser parte do projeto, você quer pagar só os boletos e talvez escolher o time de futebol, ou quer participar daquilo, da formação daquele ser e de quem ele é. Fazer parte do E projeto pensando mesmo. que em Da 1900... startup. Da startup, é isso. Depois se formou, você não sabe o que é. Aí fala assim, eu falo, tenho isso também. E eu já tenho algumas mulheres reais que eu acontece que. Aí o pai é do mercado financeiro, a mãe tá lá, né? Aí quando ele vai lá, se formou errado, fala assim, ai, puxou o pai, o cacete, foi a mãe que tava ali, ó, motivando, quando brigou, consertou o rumo, Cobrou a incentivou, fez nota, dever de reclamou da- matemática, fez. Nossa, puxou o pai, não puxou o pai nada. Aí teve uma que levantou a mão, sou eu, que o pai era o cara famoso e ela ficava na retaguarda, e é o back-office, eu falo, né, tá no back-office. E aí os 3 filhos eram muito bem-sucedidos, eu falo, ai, puxaram o pai. Mas você Aí sabe, ela, sou eu, só fala, e a minha fala era hipotética. mas, ô Dani, você sabe que a minha filha mais velha, né, hoje já tá na faculdade, graças a Deus, quando ela formou no Ai, foi lindo colégio, isso. ela olhou pra mim e falou, mãe, eu quero que você dance comigo na festa de formatura, a valsa. É. E aí eu Ela me falei, ligou. não, olha só, como a gente às vezes se coloca mesmo nesse lugar, eu vou assumir, eu tava até falando pra Luciana, eu fui Hoje a gente conversou sobre preconceituosa isso. comigo É. mesma. Eu falei, não, minha filha, eu não vou ser a única mulher dançando valsa com você, pelo amor de Deus, de jeito E nenhum. me ligou. E aí eu liguei pra ela, Ligou pra mim. né? Falei, Luciana do céu, olha o que a minha filha tá fazendo. E ela falou, você vai. Você vai. Lógico que você Na vai. trilha pode. Na Na trilha trilha pode pode tudo, tudo, né? pode tudo. E que eu, orgulho! E aí ela ainda me contou uma história. Conta aquela história do pó de pilim-pim-pim. Ah, é. Eu tenho uma tia muito querida que desde pequena ela falou, e isso veio para minha vida. Ela falou desde pequenininha, falou, Lu, a gente tem uma bolsinha mágica com pó de pilim-pim-pim. Sempre que você se sentir numa situação que seja constrangedora, que você acha que o ambiente não é para você, que você está envergonhada ou tímida, você pega esse pozinho de pilim-pim-pim mágico que ninguém conhece, joga em você e você vai sentir o poder. Você chega naquele lugar e você se sinta poderosa, uma pessoa que você não está se sentindo mal nem envergonhada. Daí eu falei para ela, Aí ela me contou eu essa contei essa história, história. eu falei, você vai pôr esse Eu pó de respirei, mas ainda assim não estava convencida. Fiquei, ai, Luísa, pelo amor de Deus, não vou, porque só vai ser eu lá e todos os pais olhando pra mim, aquela situação. E aí ela cismou, ela escreveu um e-mail para a coordenadora da escola, dizendo, eu quero, a minha mãe me ajudou a estudar, minha mãe pegou no meu pé, a minha mãe cobrou minhas notas, eu quero que a minha mãe dance comigo. A coordenadora foi incrível, foi uma querida, respondeu para ela, assim, minutos depois, dizendo assim, lógico, Luísa, você vai dançar com quem você quiser, da maneira que você quiser, estamos abertos para acolher a escolha de cada um. E aí, quando ela me mostrou esse e-mail da resposta, eu não tinha mais como negar, né? Botei meu pó de pilim-pipim e lá fui eu, dancei com ela, né? A tal da valsa da festa de formatura, porque ela cismou. E o que aconteceu Né? logo Era depois? medicina? Não, era a formatura do colégio, colégio, né? do Só que colégio. ela estudou no colégio que tinha uma formatura, né? Entendi, É a pomposa. questão Tradicional. da vida privilegiada, sim, vamos reconhecer, e que era uma formatura bem pomposa, e ainda estava, exatamente, ela terminou o colegial na pandemia. Então ela foi a primeira, 6 meses depois começou a abrir, então foi uma festa muito especial, porque estava todo mundo trancafiado há muito tempo, então quando teve a festa, foi aquela coisa assim, estamos podendo voltar a respirar um pouquinho fora de casa. E, bom, fui lá, dancei,
Cheguei lá meio constrangida, confesso, mas botei meu pó de pilim-pim e fui. Dançou Maravilhosa. também com o avô, eram algumas valsas, mas a valsa que teoricamente era do pai, ela bateu o pé que eu iria, né? E logo Eu depois, comecei a dançar, eu tava super emocionada, e eu postei. Meu pai filmou um vídeo, eu dançando com ela, a valsa, Danúbio Azul, Lago dos Cisnes, nem lembro, porque eu acho que eu tava tão. E eu postei no meu Instagram, quem quiser ver, está lá no meu Instagram, a valsa da formatura da minha filha. E uma paciente escreveu para mim: Doutora Mônica, você viu 2 outros alunos ao seu lado, 2 outras alunas, na hora que viram você dançando com a Luísa? Tá lá no vídeo. As meninas pegam o tiraram as pai, mães. tira, pai pega a mãe e começaram a dançar. No fim da valsa, tinha além da minha filha, mais umas 2 ou 3 amigas dançando com as mães. Tem que quebrar o ovo, né? Não tem omelete sem quebrar ovo. Pois é, Lidera então é isso, a pelo gente tem que exemplo. Quebra mudar, a tudo. gente não tem que pedir 15 minutos a mais, a gente tem que É. dividir o nosso... Isso é reconhecimento, né? Tem um Exato, reconhecimento exato. no papel que teve, nada mais isso, justo, né? é E eu isso. achei lindo quando ela me falou, de jeito nenhum eu ia falar para não incentivá-lo. E a gente tem que pensar que não é que só a gente está mudando. A gente está mudando, o mundo está mudando. Em 1995, 25% dos lares eram chefiados por mulheres. Agora, em 2018, a gente está falando em quase 50% dos lares chefiados por mulheres. Na baixa renda, quase 80, né? Na baixa renda, quase 80%. Ou seja, a Famílias de gente... benefício social, 70 e Então, alguns por cento. Então, por que não? Já que assumimos esse papel e essa transição aconteceu, e que bom, ou não, para algumas mulheres, elas questionam isso. Eu adoro trabalhar, eu adoro ter a minha independência financeira. Por que não trazer os homens para a vida? Mas o que eu acho que permitiu, assim, se você botar num contexto um pouco mais histórico, por isso que eu vejo como uma evolução natural, acho que tem muito oportunismo político nessa agenda, e aí as mulheres são vítimas desse oportunismo em questões que são evolutivas e algumas dores são reais, que significa que os remédios sejam você vitimizar, né? Você tem que fortalecer. Mas, assim, existe uma questão que é natural, que é uma questão que é uma dádiva, né? Que é gestar e você dar uma vida. Essa dádiva foi concedida a nós mulheres, né? Não tem inteligência artificial, nem religião, nem fé, nem isso. medicina que tenha mudado isso. Então, se você olha como eram os arranjos familiares, um pouco ali apesar de sermos animais racionais, a mulher estava. Você não tinha conectividade nem mobilidade, né? Você não tinha carro, você não tinha avião, você não tinha ônibus. Então, estamos falando de 100 anos atrás, né? Então, você fala, o que foi, de uma forma simplista, os meios dessa transformação são conectividade e mobilidade. Você consegue ter acesso. Isso vai levando a gente para modelos mais flexíveis, onde o homem estava trazendo a caça, porque a função de perpetuar a espécie, se não for a mulher, quem será? Eu acho que eles não conseguem, a gente estava falando disso antes, né? Mas, e eu dizia isso muito nessas caravanas, né? Nessa questão do encorajamento, né? E das mulheres assumirem o poder que vem. Eu falei, quem tem força para parir um filho, tem força para qualquer coisa. Uau. Então, eu disse isso na minha entrevista com 19 anos, o cara perguntou para mim no banco, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu quero trabalhar no banco. Ele falou assim, não há lugar para mulher. Eu falei, por quê? Alguém trabalha pelado? Aí a pessoa falou assim, ficou desconcertada. Não, é muita pressão. Eu falei, uma mulher pare um filho e um homem não pare uma pedra no rim? De que pressão a gente está falando? É luta livre? Então, isso é uma força divina mesmo. Sim. E eu estou tendo o privilégio de ser mãe de novo e ninguém tira isso. Tem Sim. partido político, inteligência artificial, o que for. Dito isso, os arranjos, se a gente tem conectividade e mobilidade, eles estão mais flexíveis, que você consegue equilibrar com esse dom o exercício da maternidade e de uma profissão, senão você tinha que fazer uma escolha de um ou outro, né? Sim. E aí é um dilema eterno. E esse equilíbrio é evolutivo. Eu acho que a gente já está muito na frente do que estava, assim, quando fala muito do meu tema
Eu converso isso muito com a Lu, que eu faço 2 consultas, uma para a gente ficar falando e a outra para fazer a consulta de verdade. Na questão das mulheres não falarem sobre dinheiro, né? E eu trabalho muito essa agenda, que é cultural, mas assim, até 1970, que é ontem, não abria conta em banco sem autorização do Sim, marido. Então não tem uma questão votava, que né? não votava. Então, assim, vão direitos que vão avançando, e eu vejo isso com bons olhos e não de antagonismo, de guerra. Assim, para a gente ser forte, os homens não precisam ser fracos, né? Exato. Não. É só uma questão de um novo equilíbrio em cima disso. E os dois, eu uso outra metáfora que é a família é uma empresa, né? É um empreendimento. Tem orçamento, tem quem gera renda, quem tá no front, quem está no back, quem cuida, mas tem uma gestão. Se os dois estão no front, os dois dividem a retaguarda e vice-versa, e aí a gente está indo para um equilíbrio, para uma evolução cultural que se adapta, mas que não tange só as mulheres, assim, mesmo tem espaços de poder político e econômico que estavam maciçamente nos homens e outro maciçamente em mulheres. E da mesma forma que não era permitido para mulheres trabalhar em banco ou algumas carreiras, para homens também. Se vai trabalhar, vai dançar, aí vai Não cozinhar. podia Agora é ser chefe de cozinha. bailarino, Melhoraram, já resolveram o é, problema, né? não podia ser Não podia ser bailarino, não podia ser bailarino, não podia ser professora. cabeleireiro, professor. É. Então tem, obviamente, o poder político e econômico, ele é predominante porque você tem capacidade de liderar, né, uma agenda. Então, assim, eu vejo isso, e a gente tem que falar sobre isso, né? No fundo, é um Muito. equilíbrio que você tem que falar muito para ir construindo novos padrões que refletem um equilíbrio mais saudável, mais harmônico. Quando você dança com a sua filha, você está construindo um padrão novo. Pode. Quem disse que não pode? Sim. Exato. E ela quis, ela Cada pediu. um tem direito de ser o que quiser. Então, assim, a minha Exato. agenda é uma agenda de liberdade de E até para escolha. a gente se desconstruir, né? Porque eu Exato. olho para esse episódio que eu conto, hoje eu até falei para Luciana, falei, A gente Luciana, eu falou fui hoje. preconceituosa comigo mesmo. Sim. Então, assim, eu me desconstruí, né? Ali na dificuldade, do meu jeitinho, com a amiga empurrando, com a filha reclamando, mas hoje eu olho e falo assim, gente, o que eu tava pensando? Eu já devia ter me jogado de primeira, né? E é importante pra gente. Mas você sabe que é muito interessante. Eu, como médica, e acho que a Moni pode também falar isso, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito ou de dificuldade de ser uma mulher médica. Aliás, hoje existe uma feminilização da medicina, somos a maioria mulheres, mas na época que entramos, a maioria eram homens, né? Principalmente cirurgiões e tudo mais. Mas na medicina eu nunca senti o peso de ser mulher. Muito pelo contrário, se eu trabalhava muito, eu ganho mais que o homem que trabalha menos que eu. Sim. Então, nunca senti esse preconceito ou esse peso. Mas a partir do momento que eu construí uma startup, hoje eu tenho uma startup de saúde, e no momento eu falei, eu quero ser CEO dessa startup. E eu sou a única mulher ali presente, o resto é tudo homem. E eles falaram, não, mas você não pode ser CEO. E eu cheguei, inclusive falei para a Moni, falei, Moni, Ela chegou brava. eu E falei, aí, quando será vai fazer fundraising e levantar recursos, é mais difícil. Não, e hoje a ideia da startup saiu da cabeça dela. Então, era noite eu pegando e do lado da minha cama e colocando as ideias e projetando tudo isso. E eu falei, poxa, eu sou CEO da minha família. Eu fiz o maior projeto de vida que foi gestar os meus filhos e estou fazendo esse projeto, esse nascimento dessa startup. E eu até cheguei a me questionar, será que eu faço uma pós-graduação na GV em gestão? Pensei, né? E eu falei para eles, inclusive eu posso me matricular e com certeza vou passar, mas eu quero ver vocês fazerem faculdade de medicina, 6 anos. Acho que isso talvez seja mais É difícil isso. para vocês. Então, se eu tenho alguma dificuldade, me fale qual é a dificuldade que tenho, que eu vou atrás e vou me esforçar para melhorar. Mas eu senti pela primeira vez, e eu cheguei muito desgostosa no consultório, e compartilhando, a gente compartilha muito, e falei para ela, falei, Moni, você acha que eu não sou capaz de ser uma CEO de uma startup que eu criei? E ela ficou maluca, falou, Sena, Eu falei, se não for você, eu não vou deixar. Vai ter alguém pelado para saber se é homem ou eu mulher. adorei isso. É sobre conhecimento. É né? isso, eu falei, É não sobre pode ser outra conhecimento. pessoa que não seja você. Eu falei, você bate o pé nisso e não abre a mão. E somos um time, todo É. mundo importa ali. Eu acho que não é só a pessoa que está ali pensando na estratégia, tem a pessoa que está pensando na operação, tem o CFO que está pensando no financeiro. Ninguém é mais importante que ninguém.
multidisciplinar, Acho que a gente estava falando da complementariedade. Como assim uma orquestra ou como numa cirurgia que precisa do anestesista, do auxiliar, do médico, do instrumentador, é todo mundo junto. Porque existe essa questão do dinheiro, o gargalo é na gestão. Então, aí vou aproveitar, porque a gente está com o nosso tempo quase acabando. E aí eu queria saber o seguinte, quais são, na sua opinião, Dani, os maiores entraves hoje para o Brasil se tornar um país mais competitivo no cenário global? O que está acontecendo? O que está segurando a gente? Esse é outro, mas assim, É a segunda o consulta. Brasil, vou trocar a segunda consulta. Isso a gente fica discutindo metade, a gente conserta o Brasil todo. Mas assim, vamos lá, você tem duas dimensões, né, de nações prósperas, que é a dimensão educacional e a econômica, né? Isso é a base para qualquer nação. Então, do lado educacional, o que eu vi, obviamente não era a agenda que eu participei, né, diretamente, mas eu vivi assim, e a gente, antes, no fundo de private equity que tinha, a gente atuava como investidor e eu convivi um pouco e aprendi com o setor. É muito mais uma questão de gestão e competência de gestão das lideranças políticas a nível federal, estadual e municipal, tá? Não vou, tô aqui. E é uma questão crítica para o Brasil. O Brasil passa ano após ano, tá lá, último lugar do PISA, último lugar disso, evasão de escola. E quando você vê o tamanho do orçamento, você vê que não é uma questão de dinheiro, assim, porque o orçamento é vinculado, né? A parte de saúde e educação é vinculada. Às vezes isso gera até desperdício, né? Significa porque o prefeito é obrigado a alocar tanto, ele compra merenda, deixa estragar, etc. Mas assim, as coisas não funcionam. Então é só você ver quanto custa. E vocês são médicos. Um hospital público e um privado, a qualidade de um e de outro, quanto custa por leito, quanto é o salário dos médicos, você fala, alguém tem alguma coisa ficando pelo caminho. Então eu acho que nessa dimensão é uma questão de modelo e gestão. Na via econômica, é a complexidade do país para atrair investimento mesmo. Então, você tem um custo de capital muito alto, que é espelhado na taxa de juros. Mas a taxa de juros do Banco Central fala, o Copom subiu a taxa, agora está indo para 12 de novo. É muito melhor a Lu deixar o dinheiro que ela ganha aplicado no banco do que fazer startup. É porque ser empreendedor no Brasil é um ato de paixão e heroísmo, Sim. né? Assim, é coisa... Exato. Porque é muito melhor você ser rentista do que você ser empreendedor. Então, mas como um país, todo país complexo e de grandes problemas, tem grandes oportunidades. É um país rico em oportunidades, é um país continental, tem um regime político aberto, tem uma sociedade de consumo em massa. Então, o entrave é a insegurança jurídica e a complexidade de normas e de carga tributária e etc. que o país tem. Por isso você vê hoje a quantidade de pequenas e médias empresas, assim, tem um país dentro do país que já deu um grito de independência do Estado. Quando você vê 15 milhões de mês, 6 milhões de micro pequenos mesmo, me dá uma guia do Simples, eu pago meus 8%, não quero nada do Estado, né? Não tem FGTS, não tem seguro, tem nada, mas também não me atrapalha, deixa eu pagar pouco. E quando você vai crescendo, assim, se a clínica faz, eu fico e falo assim, notícia boa, virei lucro real, né? Atingi um faturamento tanto. Notícia ruim, virei lucro real. Se você for fazer todo o dever de casa e não começar a trazer alguma inteligência, né, para você ter uma eficiência tributária, é um sistema complexo, às vezes insano, né, que tem vários memes até na internet de o chocolate em barra, o wafer de chocolate, não sei o quê. Então, toda essa complexidade que tem que se espera uma agenda de simplificação forte, mas assim, isso ligado a uma insegurança jurídica grande, mais a questão trabalhista, gera um entrave de promoção de investimento, né? Então, o Brasil deveria ser um dos países mais atrativos do mundo para receber recursos. É a matriz de segurança energética do mundo, é a matriz de segurança alimentar do mundo. Tem grandes oportunidades, mas tem uma segurança jurídica e uma complexidade que você só consegue. Você vem um fundo estrangeiro para cá e andar sozinho no Brasil. Só brasileiro entende.
E aí você tem que ter uma agenda de reformas estruturantes para promover investimento privado, que a saída é pelo privado, assim, o Estado não vai ter capacidade de ser empresário de fazer. Tem boas pessoas aqui, bons talentos para fazer isso. E atrair capital estrangeiro, porque é isso que vai gerar, inserir as pessoas nos mercados é que vai gerar emprego, oportunidade, prosperidade, e aí uma coisa alimenta a outra, não tem outro caminho que não seja esse. Então, não tem uma bala de prata, sabe, o que resolve, mas assim, do ponto de vista macroeconômico, tá, agora tem que controlar gasto, e aí é simples, o país gasta mais do que arrecada. E ninguém aguenta mais imposto, então não tem mais como subir imposto. A gente tem uma carga tributária de país desenvolvido e um serviço de país em desenvolvimento. Em desenvolvimento, né? Em termos de saúde, educação e etc. E aí existe uma ilha de privilegiados que paga os impostos altos e adquire todos os serviços privados para a gente poder ter bom acesso de saúde, educação, segurança e etc. para nós e nossos filhos. Então, esse é o entrave, como você faz com o cidadão. Bancariza e insere ele nos mercados e deixa empreender. Então, você vê que a vontade hoje, e aí para fechar, isso dá outro podcast inteiro, mas assim, você faz as pesquisas hoje do sonho do brasileiro e ele está bancarizado. A pandemia bancarizou 27 milhões de brasileiros e o Pix acabou de democratizar de vez, né? Então hoje ninguém faz dinheiro mais, é Pix, está todo mundo bancarizado, recebe auxílio, tem conta em banco digital, etc. E aí tem uma questão hoje de capacitação no Brasil. Mas o brasileiro, ele quer ter a casa própria e ele quer abrir o seu negócio. Então você vê que o sonho era fazer concurso e agora o sonho é abrir, ser dono do seu nariz. E o terceiro sonho é ter um plano de saúde, sabia? É muito. Então, olha o que ele está pensando. Ele está pensando em empreender, ele está pensando em ter uma casa e ele está pensando em ter saúde para viver. É isso. Então, eu acho que ali, saúde, educação, acho que a gente tem um problema de gestão crônico. Maravilhoso. É triste. Mas só para encerrar, a última. Dani, você tem algum conselho, algum hábito seu que você pode compartilhar com as pessoas para ter uma carreira de sucesso? Para ter uma carreira de sucesso, é foco. Foco, resiliência, paixão, né? A pitada tem que ter um pozinho, pilim-pim-pim. E aí, assim, eu gosto muito de desconstruir. É como você dá conta de tudo. Eu parei um filho com 45 anos, né? Achei que nem estava na rota. Bom que agora a Gisele Bündchen também está grávida, então... Isso tamo tá juntas, ótimo. né? Eu posso te dizer que 45 anos, uma gravidez... Mas incrível. uma questão, né, assim, como isso toca... Agora, existe uma coisa que é a gestão do tempo. E eu acho, assim, eu encaro o meu tempo de forma muito preciosa. E eu sou muito presente em cada... Porque, assim, não adianta, quem quer tudo não dá conta de nada. Aí você faz tudo desfocado e no final sai cansado. Sim. A hora que eu tô com meu filho, eu tô com meu filho. Eu não quero fingir que eu tô ocupada trabalhando e que eu trabalho 24 horas. Então, eu parei de fingir pra mim mesma, né? Eu quero, não, você não é menos importante. E cabe, se você trabalhar focado 8, 10, 12 horas, vai focado. Agora tá ali, tá presente. A hora que tá com o filho, tá presente. Ela tá dormindo, tá dormindo. Eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando de mim. Eu tô com meu marido, eu tô com meu marido. Aí você fica, aí a gente agora fica ligado em tudo, ligado na vida dos outros ainda, que eu não sigo ninguém também, só o Trina pode. Então, assim, eu acho que o precioso é a gestão do tempo. A gente está com muita distração e aí as pessoas estão perdendo o foco, né? E precisa de foco. Para dar certo, você tem que ter foco, resiliência e persistência para qualquer coisa. Obrigada, Daniel. É um Adorei. prazer cuidar de você. O sonho está se tornando realidade. Eu vou estar daqui a pouquinho, uns meses aí, fazendo parto do Arthur. É um presente. Não, semanas. Né? Semanas. Juntas. Semanas. Obrigada por dar a oportunidade de cuidar de você. E obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vocês são Obrigada, maravilhosas. Dani. A gente adorou. Sou grata pela companhia. Vou sentir falta depois. Vou lá tomar café. A gente tá juntas. Vai tomar café. E o cafezinho da Trina é gostoso. Beijos. Beijos. Obrigada, Dani. Beijo.